Eu sou o Fernando e eu vou iniciar a apresentação do nosso trabalho de contabilidade e análise financeira. O nosso grupo irá analisar a empresa M. Dias Branco e eu vou começar contextualizando. A M. Dias Branco ela é uma empresa brasileira fabricante de massas e biscoitos. A empresa atua através de várias linhas de produtos, tais como os biscoitos e massas que eu já disse, mas além disso ela também trabalha com farinha, farela de trigo, margarinas, entre outros produtos. A empresa é líder no setor em que ela atua. Ela possui um market share, que é a participação de mercado, de 36% para biscoitos e 38% para bolos. Aqui nós podemos ver as proporções dessa empresa. Bom, aqui nesse slide nós podemos ver algumas das marcas através das quais a M. Dias ela atua. É interessante vermos como a empresa está próxima da gente. Essas aqui são as marcas que a gente encontra no mercado. A Adria, a Piraquê, são todas marcas grandes. E a M. Dias é que é dona delas. Agora eu gostaria de comentar um pouco da história da M. Dias. Ela é uma empresa bem antiga. Iniciou sua história em 1961 e foi se desenvolvendo através do seu sistema de produção e distribuição, obtendo um rápido crescimento. Bom, na década de 1990, ela iniciou o processo de verticalização do processo produtivo, com a inauguração da primeira unidade de moagem de trigo. Em 2006, a empresa abriu seu capital na Bolsa de Valores brasileira, através de um IPO. Aqui nós podemos ver como ela já estava grande. E ela continuou crescendo até alcançar o estágio em que ela se encontra hoje em dia. Bom, como foi comentado, a empresa ela mantém um elevado nível de verticalização de seu processo produtivo. Isso significa que a empresa é proprietária de instalações que fabricam os insumos para a produção de seus produtos principais. Ou seja, a M. Dias Branco ela domina, não totalmente, mas em grande parte, o extenso processo que vai desde a fabricação das matérias-primas mais elementares até a elaboração dos seus produtos finais. A finalidade disso é baratear o processo produtivo. Ela consegue cortar custos fixos e também consegue manter um bom controle de qualidade. Ela consegue monitorar os insumos que são utilizados. Aqui eu tenho um pequeno esquema ilustrando desde a farm, que é a colheita dos recursos elementares, das matérias-primas, até o final ali, a recompensa. Bom, vale ainda salientar que a empresa possui um fator de risco, que é seu grande vínculo com as commodities, suas matérias-primas, tais como trigo, farinha de trigo, óleos vegetais, entre outros produtos. As commodities elas estão sujeitas às leis de oferta e demanda. Assim sendo, os custos da produção da empresa elas podem variar conforme o mercado desses bens também varia, influenciando o resultado da empresa. Agora eu vou mostrar para vocês então a análise vertical e horizontal do ativo. A gente vê um aumento aí de obrigações sociais e trabalhistas de quase 8,08%, não é muita coisa, chegando até ficar 7,36 pontos acima da base. E a gente vê fornecedores bastante estável, com um pequeno aumento no ano de 2018, mas não muito significativo. E a gente vê um aumento expressivo aí de empréstimos e financiamentos, tanto no passivo circulante quanto no passivo não circulante. A gente chama atenção no patrimônio líquido, principalmente para dois itens: capital social realizado, que é extremamente estável ao longo do tempo, e as reservas de lucro. E se a gente for expandir as reservas de lucro no patrimônio líquido consolidado, elas são uma reserva legal e uma reserva estatuária, que é até 95% do capital social realizado que a empresa usa para investimentos. Do lado do ativo, a gente tem logo de cara caixa e equivalentes de caixa, que diminuiu aí 196,09 quando a gente observa o período. E isso está associado com a incorporação da indústria de produtos alimentícios Piraquê, que atua também no ramo alimentício através da fabricação de massas, biscoitos, salgadinhos e refrescos. Essa empresa ela foi adquirida em 16 de maio de 2018. A gente nota um aumento de investimentos, né, que é geralmente algo muito bom, da ordem de 67,59 pontos, e a gente nota um aumento do imobilizado e do intangível. A gente pode expandir isso aqui e dar uma olhadinha nesses itens. Então, para investimentos, a gente vê que basicamente teve um aumento das participações societárias e das propriedades para investimento. Aqui a gente já traz também a análise horizontal e vertical. Quando a gente olha o imobilizado, a gente percebe o peso que isso tem no ativo total, né? Ele chega a ser aí de 31 a 35,93% do ativo total. E basicamente isso é imobilizado em operação. Quando a gente olha o intangível, a gente vê uma imensa expressividade de marcas e patentes e de goodwill, e a empresa também declara aí relacionamento com os clientes, algo que não existia em 2017.
Falar um pouco da DRE, que quando a gente olha para as receitas, a gente consegue perceber que elas diminuíram em relação ao tempo. E os custos, eles estão aumentando aí, não muito, mas eles estão aumentando. E isso é um problema, porque a empresa ela perde competitividade, ela perde na margem. E a gente vai ver isso no resultado bruto, que diminuiu 15,93 pontos. Do ponto de vista das despesas operacionais, a gente consegue ver aí que é grande grosso são despesas com vendas. Isso representa aí, de certa forma, verticalmente, um número bastante constante. Significa que a empresa operacionalmente ela anda bem, né? Ela está muito boa, ela não aumenta muito as suas despesas. E chama também atenção aqui outras receitas operacionais e outras despesas operacionais, embora o saldo disso daqui seja muito pequeno para que tenha alguma importância real aí na DRE. A gente pode abrir isso daqui é onde a gente consegue ver despesas com vendas, depreciação e amortização e despesas administrativas, que é o que a gente usa para calcular EBITDA. E aí outro ponto que chama atenção é o resultado financeiro, tá? Que diminuiu aí 180 pontos se a gente olha horizontalmente. E é bastante expressivo para a empresa M. Dias Branco. E finalizando a nossa análise sobre a DRE, o resultado bruto corrigido aí caiu 79,24 pontos. Então, 3 anos ruins para a empresa, mas a gente espera que isso melhore por conta das aquisições e por ter tido um 2020 relativamente forte do ponto de vista das vendas, embora a margem não tenha sido muito grande. Passando pelos indicadores aí de atividade, a gente estimou compras através dessa equação em que C é igual à variação de estoques menos o custo médio de vendas, que a gente pode ver lá no DRE. E aí a gente calculou o PMRE, que é o prazo médio de renovação de estoque. Calculamos o PMPC, que é o prazo médio de pagamento de compras a fornecedores. E calculamos também o PMRV, que é o prazo médio de contas a receber. E com isso a gente consegue calcular o ciclo operacional, que foi de 130 dias, bastante estável para os 3 anos, e o ciclo financeiro de 117 dias. O que chama atenção nesses dados é que a empresa, de fato, ela precisa se financiar por 117 dias. Meu nome é Gabriel Moraes Rangel e eu farei análise do endividamento e da liquidez da empresa M. Dias Branco. Primeiramente, irei mostrar aqui os indicadores. Para o endividamento, temos o indicador de quantidade, que é o passivo circulante mais o passivo não circulante, dividido pelo passivo total, como está mostrado aqui. E esse indicador nos mostra a porcentagem do passivo total, ou seja, dos recursos totais da empresa, que é dívida, que está sendo financiada por terceiros. Temos o indicador de qualidade, que é o passivo circulante, dividido pela soma do passivo circulante e do não circulante, que nos mostra a composição da dívida, qual é a porcentagem dela que é composta por passivo circulante. Temos também a garantia do capital próprio ou capital de terceiros, que se dá pelo patrimônio líquido, dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. Esse indicador nos mostra quantos reais de capital próprio há para cada R$ 1 de dívida. Então, essa relação é muito interessante. Voltando para o indicador de quantidade, podemos ver que ele sempre se mantém abaixo dos 30%, o que indica um perfil realmente conservador da empresa, ainda mais se levar em conta a média do setor industrial em 2017, que era de 56,4%. Já em relação à qualidade, podemos ver que se mantém constante nos 3 anos analisados, principalmente se levar em conta o aumento na quantidade do endividamento de 2017 para 2018, de 11 pontos percentuais, fechando o ano de 2019 com 56% das dívidas sendo do passivo não circulante, ou seja, dívidas de longo prazo. E o indicador final, que é a garantia de capital próprio, capital de terceiros, ilustra uma aparente boa saúde da empresa em relação a endividamentos. E o alto valor de R$ 4,55 de capital próprio em 2017 para cada R$ 1 de capital de terceiros se dá pela baixa quantidade de endividamento do período, somado a uma política de reserva de lucros em torno de 60% do patrimônio líquido, que se mantém constante nos anos posteriores. Portanto, os indicadores analisados mostram uma empresa pouco endividada, abaixo da média esperada para o setor, com a composição do endividamento de dívidas de curto prazo constantemente em torno dos 55% e uma reserva relevante de lucros que faz frente ao capital de terceiros investidos na empresa. Então, a M. Dias Branco possui um perfil demasiadamente seguro em relação ao endividamento. Para a análise da liquidez, usamos 4 indicadores. O indicador de liquidez corrente, que é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante, que é um indicador não muito preciso. O indicador de liquidez seca, que é o ativo circulante menos os estoques, dividido pelo passivo circulante, que ele é um pouco mais preciso.
O indicador de liquidez imediata, que é o caixa e equivalentes, que é tudo que está disponível, dividido pelo passivo circulante, que ele é literalmente apenas o que você tem em mãos, e o indicador mais geral, que é o próprio indicador de liquidez geral, que é o ativo circulante mais o ativo não circulante, dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. Ou seja, são todos os ativos da empresa, todos os bens e coisas disponíveis, dividido por todas as dívidas da empresa. Com isso, é possível identificar a disposição da empresa em mobilizar recursos para honrar suas dívidas e, consequentemente, visualizar características relacionadas à saúde financeira da mesma. Portanto, os valores revelam uma empresa de perfil relativamente seguro, com folga para honrar suas dívidas. Bom, começando com os indicadores de lucratividade, nós temos a margem bruta, a margem operacional, a margem líquida, EBITDA e a margem EBITDA. Só de bater o olho na tabela aqui, nós vemos que nos períodos analisados em 2017, 18 e 19, todos os indicadores eles vêm diminuindo. A margem bruta diminuiu 6,12 pontos percentuais de 2017 a 2019, a margem operacional diminuiu 6,67 pontos de 2017 a 2019, a margem líquida diminuiu 6,47 pontos, a EBITDA diminuiu quase 200 milhões de reais e a margem EBITDA 3,29 pontos percentuais. A conclusão que se chega é que, evidentemente, a empresa ela está lucrando menos com as suas operações. Como visto aqui na tabela da RE, o lucro dos períodos eles vem diminuindo ao longo do triênio. E uma razão disso é de que a receita da empresa, receita de vendas de bens e ou serviços, ele vem se mantendo uma certa estabilidade, enquanto que os custos dos bens e ou serviços vendidos eles vêm aumentando. Bom, e aqui nós temos os indicadores de rentabilidade. Eles que são o ROI, retorno sobre investimentos, e o ROE, retorno sobre patrimônio líquido. E assim como os indicadores de lucratividade, eles também apresentaram diminuição dos períodos de 2017 a 2019, com o ROI diminuindo 6,99 pontos percentuais e o ROE diminuindo 8 pontos percentuais dos períodos de 2017 a 2019. Bom, e uma conclusão que se pode chegar é de que a empresa ela não é muito rentável, tendo em vista que o retorno sobre os próprios investimentos que ela faz não estão gerando tanto caixa quanto seria necessário. E o retorno para os acionistas da empresa, né, sobre o patrimônio líquido, ele, apesar de continuar na média para as empresas do mesmo setor, ele também apresenta queda, que mostra que a empresa ela não se trata de uma empresa boa para se investir.